A prisão de Marcelo Odebrecht. O que é isso? Que país é esse? Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, em conversa com seu advogado ao ser preso pela Lava Jato em novembro de 2014. Márcio Anselmo. Estávamos há algumas horas cumprindo o mandato de busca e apreensão no escritório de Marcelo Odebrecht, quando o agente Prado, companheiro de Polícia Federal que trabalhou comigo desde o início da Lava Jato, chamou minha atenção para um documento que havia encontrado. Chefe, não tive tempo de responder. Diga, antecipou-se o empresário. A cena pode parecer corriqueira, uma simples confusão momentânea, mas para mim ficou evidente a familiaridade de Marcelo Odebrecht com a subserviência das pessoas à sua volta. Agia com arrogância, mesmo enquanto era preso, como se estivesse diante de funcionários. A prisão, em 19 de junho de 2015, do dono da Odebrecht, a maior empreiteira do Brasil, foi um marco na história da Operação Lava Jato. As investigações sobre a atuação de todas as grandes empreiteiras no esquema de corrupção ligado à Petrobras estavam avançadas, mas ainda precisávamos de provas do envolvimento da mais importante delas. A situação criou desconfiança na opinião pública e logo começamos a sofrer pressão, pois ainda não tínhamos chegado justamente a Odebrecht. Por esse motivo, essa fase da Lava Jato foi batizada de Erga Omnes. A lei é para todos. No entanto, apesar de toda a pressão, tudo aconteceu no tempo certo e no tempo das provas que conseguimos obter. Mesmo com o mandato de prisão de Marcelo expedido pela Justiça em nossas mãos, os preparativos da operação não foram simples. Embora tivéssemos o endereço e o número de sua casa, precisávamos saber o local exato da operação. E era impossível identificar a casa sem entrar no condomínio. Passando-se por alguém interessado em comprar uma das mansões, um policial conseguiu entrar no condomínio com um corretor de imóveis, em um carro de luxo para manter o disfarce. Em uma conversa aparentemente despretensiosa, descobriu qual era a casa dos Odebrecht e de tantas outras famílias endinheiradas. Fulano mora naquela casa. Ali, a família tal, apontava o corretor, na expectativa de angariar uma boa venda. Aquele era um grande dia e, como toda grande operação, gerava muita expectativa na equipe. Nas semanas que antecederam a prisão, tomamos todo o cuidado para que nenhuma informação vazasse. Tínhamos que manter sigilo absoluto até o último momento e evitar o risco de fuga ou até de ações judiciais preventivas. Mesmo na equipe eram poucos os investigadores que sabiam da prisão iminente de Marcelo Odebrecht. A maioria dos agentes só soube de quem se tratava na manhã do mesmo dia, na porta do condomínio. Seguimos em 3 viaturas, uma delas blindada para o caso de termos que arrombar o portão, o que não foi preciso. Éramos ao todo 9 policiais, mas apenas eu e o agente Prado tínhamos conhecimento do que se desenrolaria. Na viatura blindada fomos eu, Prado
e outro policial como motorista. Às 6 horas, informamos a segurança do condomínio que iríamos cumprir o mandado. Sem qualquer resistência, minutos depois batemos à porta do Príncipe. Como Marcelo era conhecido entre os maiores empreiteiros do país, foi o próprio empresário quem abriu a porta da casa. Depois de um ano de lava-jato, os executivos já sabiam quem era quem na nossa equipe. Marcelo me reconheceu, mas nosso contato foi o de costume nessas situações. Mostrei o mandato de busca e pedi que nos acompanhasse. Minha primeira impressão foi a de que ele era uma pessoa fria. No entanto, ainda que se mostrasse impassível, parecia não acreditar no que estava acontecendo. Naquela manhã, também foram presos outros 4 diretores da Odebrecht: Márcio Faria da Silva, Rogério Araújo, César Rocha e Alexandrino de Sales Ramos de Alencar. Nossa primeira atitude foi apreender os celulares. E no de Marcelo se concentrava toda a sua vida. Depois, durante a análise dos documentos e objetos apreendidos, descobrimos que tudo no celular dele era codificado. Levamos muito tempo até decifrar o conteúdo. Às vezes, para traduzir 5 linhas, demorávamos mais de 2 semanas. Um policial, o agente Gabriel, passou mais de um ano dedicado a decifrar esses códigos. Marcelo criava códigos para absolutamente qualquer informação no celular, desde estratégias da empreiteira para corromper as instituições governamentais até lembretes para dar atenção às filhas. Por volta das 8 horas, chegou a advogada de Marcelo, Dora Cavalcante, que já tinha conhecimento da ordem de prisão expedida para o cliente. Os advogados dele tinham um plano de contingência minuciosamente planejado. Quando as equipes iniciaram as incursões logo pela manhã, uma funcionária do jurídico da empresa ligou para vários possíveis alvos a fim de saber se estava tudo bem. Também me chamou a atenção o fato de a esposa de Marcelo nos perguntar se a prisão dele seria a de 5 dias ou a que dura para sempre. Àquela altura, todos já sabiam diferenciar a prisão temporária da preventiva. Apesar da aparente surpresa, de alguma forma eles sempre estiveram preparados para o momento. Aquele foi um dos dias mais cansativos de toda a operação. Depois de longas horas na casa de Marcelo Odebrecht, o levamos para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, de onde ele seguiria para Curitiba. Por volta das 11h30, Dora Cavalcante chegou com quentinhas para Marcelo e os outros executivos. No caminho para a superintendência, Marcelo estava atento aos detalhes. Enquanto esperava o avião para Curitiba, seus advogados entregaram a decisão do juiz Sérgio Moro, que determinara sua prisão. Com o papel na mão, ele lia, riscava, criticando em voz alta, apontando supostos erros e já traçando uma linha de defesa. Como dezenas de outras decisões, aquela estava muito bem fundamentada pelas descobertas da investigação. Não foi à toa que as prisões de Marcelo Odebrecht e dos executivos foram mantidas por outras instâncias da Justiça. Depois de cumprirem os mandatos de prisão,
as equipes seguiram para a sede da Odebrecht, às margens do rio Pinheiros, a fim de ajudar nas buscas que se desenrolaram durante todo o dia. A empresa fica em um prédio imponente e fiquei admirado com a qualidade e a funcionalidade de suas instalações. Algo impensável nos elefantes brancos construídos para abrigar os órgãos públicos e possivelmente com um custo muito superior. Cheguei a Odebrecht por volta do meio-dia e era um verdadeiro caos. Um QG da operação havia sido montado em uma das salas da empresa e reunia todo o material apreendido. Cerca de 20 advogados da empresa acompanhavam as buscas e tentavam interpor todo tipo de obstáculo ao trabalho. Era um grupo grande, com advogados renomados, como Dora Cavalcante e Augusto Botelho, sucessores do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, e outros que eu não conhecia. Em vários momentos o clima azedou entre policiais e advogados, e o motivo era claro. A gente é pago para criar problema mesmo, diziam os advogados. Sem dúvida, a minha sensação era de que a Odebrecht tinha muito mais estrutura que a gente. A primeira equipe a chegar à sede era formada por mais ou menos 15 policiais, aos quais se juntaram outras equipes que concluíam suas missões. Em dado momento, percebemos que o notebook do Marcelo havia sumido. Alguém havia retirado de sua sala. Questionamos os advogados e, após algum tempo, um notebook apareceu. Mas como saber se era de fato o computador do empresário? A prisão de Marcelo Odebrecht e de alguns dos principais executivos de sua empreiteira foi um grande marco para a operação que estava desnudando os esquemas de corrupção do governo. Mais tarde haveria outros, que escancararam definitivamente o grau de promiscuidade na relação da empresa com políticos e outros ocupantes de cargos públicos. O segundo momento simbólico foi a prisão dos alvos da Operação Acarajé, os marqueteiros João Santana e Mônica Moura, em fevereiro de 2016. Os dois formavam a dupla mais famosa do marketing político brasileiro, símbolo dos gastos sem fim dos partidos nas campanhas eleitorais milionárias, com recursos originários dos desvios dos contratos de obras públicas com as grandes empreiteiras. A própria Odebrecht, conforme seus executivos e os próprios marqueteiros admitiram em depoimentos, pagou diretamente pelos serviços de João Santana na campanha vitoriosa da ex-presidente Dilma Rousseff, enquanto já se desenrolava a Lava Jato. O terceiro episódio importante para desvelar e desestruturar o esquema criminoso na Odebrecht foi outra prisão da Operação Acarajé, que não chamou tanta atenção quanto a dos marqueteiros. A de Maria Lúcia Tavares, uma secretária com décadas de serviço na empreiteira e que se tornaria a testemunha-chave para que se entendesse melhor como a empresa atuava. A descoberta de Maria Lúcia foi feita pelo delegado Felipe Passi, que integrava o grupo da Lava Jato. Apesar de ser um dos mais novos da equipe, era um investigador nato, um verdadeiro cão farejador. Foi Passi, inclusive, quem identificou a marqueteira Mônica Moura a partir de um bilhete manuscrito,
despercebido pela equipe, mas que havia sido apreendido na casa do operador Zvi Skornik. A descoberta desse bilhete foi o fio da meada para que a PF chegasse à dupla do marketing político nacional remunerada a peso de ouro. Para chegar a Maria Lúcia Tavares, Pássia analisou as correspondências eletrônicas apreendidas de diretores da Odebrecht. Nos registros de um arquivo eletrônico, ele identificou as iniciais de quem havia gerado aquele documento de controle de pagamentos suspeitos. A partir daquelas iniciais, Luciat conseguiu identificar a ex-funcionária do Departamento da Propina, como posteriormente ficou conhecido o setor de operações estruturadas da empresa. A busca por provas na casa de Maria Lúcia, conduzida pela delegada federal Renata Rodrigues, foi um momento chave da Operação Acarajé. Assim que um dos agentes encontrou um conjunto de planilhas com os codinomes e quantias pagas por Maria Lúcia, a equipe nos alertou sobre o aparecimento de provas importantes. Eram planilhas do Drauzes, o sistema criado pela Odebrecht para comunicação interna do departamento responsável pelo pagamento de propinas. Maria Lúcia foi presa temporariamente, por 5 dias, e negou qualquer irregularidade. Ela prestou depoimento negando que os acarajés descritos nos e-mails para outros diretores da empresa fossem um código para dinheiro. Segundo ela, era de fato a comida baiana, acondicionada e enviada a diversas partes do país. Insistir nesse argumento era atentar contra a inteligência da equipe de investigação. Sua prisão temporária foi renovada, e foi então que ela decidiu falar. Maria Lúcia foi a primeira funcionária da Odebrecht a optar por um acordo de colaboração. Até então, a empreiteira negava qualquer crime e mantinha uma tática de confronto à Lava Jato. A decisão de Maria Lúcia foi pessoal e não discutida com advogados da empresa. Àquela altura, Marcelo Odebrecht já estava preso havia quase 1 ano. Com os depoimentos de Maria Lúcia, confirmou-se que a Odebrecht havia montado o setor de operações estruturadas exclusivamente para controlar os repasses ocultos a políticos e doleiros. A secretária não tinha informações tão relevantes sobre os destinatários e a origem do dinheiro, mas foi de enorme ajuda para montar alguns quebra-cabeças. Por outro lado, as planilhas encontradas em sua residência apontavam um incontestável esquema de money delivery por todo o país. Ela detalhou, por exemplo, a rotina de repasses e entregas de dinheiro a uma centena de políticos de várias cidades do país. Esse terceiro episódio foi o golpe que conseguiu desmontar o sistema da Odebrecht. As informações dadas por Maria Lúcia levaram à materialização de todos os indícios e mostraram que o esquema de propina articulado pela Odebrecht era mais sofisticado do que se imaginava. O Departamento da Propina era estruturado como qualquer outro. Tinha fluxo de pagamentos, diretor, organograma, sistema próprio de comunicação, ramais de telefone e banco de dados. Um diretor pedia a verba, outro liberava, e o setor pagava.
A Odebrecht era o exemplo perfeito de uma empresa criminosa, com uma estrutura paralela montada para corromper, escancarando como a política era articulada e financiada no Brasil. A decisão da secretária de colaborar com as investigações selou sua demissão e culminou no quarto ponto crucial da história da Odebrecht na Lava Jato. Com os documentos apreendidos na casa de Marcelo e os detalhes do depoimento de Maria Lúcia, deflagramos no dia 22 de março de 2016, exatamente um mês depois da Acarajé, a Operação Xepa. A Justiça Federal determinou a prisão de 13 pessoas, entre elas o executivo Hilberto Mascarenhas Filho, que comandava o Departamento da Propina. É verdade que os principais executivos da empresa, entre eles Marcelo Odebrecht, já estavam presos, mas a Operação Xepa, a 26ª fase da Lava Jato, foi o cheque-mate na Odebrecht. Até então, a empresa negava todas as acusações e tentava de todas as formas desqualificar nosso trabalho, com recursos judiciais, tentativas de influenciar juízes e desembargadores e campanha na imprensa. Naquele dia, a Odebrecht jogou a toalha. As planilhas obtidas na casa de Maria Lúcia Tavares eram a prova incontestável de suas práticas ilícitas. Quando ela decidiu contar o que sabia, eles viram que não havia mais saída. Nesse mesmo dia, 22 de março, a empresa publicou uma longa nota. As avaliações e reflexões levadas a efeito por nossos acionistas e executivos levaram a Odebrecht a decidir por uma colaboração definitiva com as investigações da Operação Lava Jato. A empresa, que identificou a necessidade de implantar melhorias em suas práticas, vem mantendo contato com as autoridades com o objetivo de colaborar com as investigações, além da iniciativa de leniência já adotada em dezembro junto à Controladoria Geral da União. Esperamos que os esclarecimentos da colaboração contribuam significativamente com a justiça brasileira e com a construção de um Brasil melhor. Pela primeira vez, a companhia abandonou a tática de negar o que já estava provado e partiu para negociar com o Ministério Público Federal, MPF, uma colaboração que diminuísse as penas a que seus executivos estariam sujeitos, dadas a fartura e a consistência das provas. Apesar da mudança de posicionamento da Odebrecht nas investigações, o pedido de desculpas e a confissão explícita dos crimes de corrupção só aconteceriam em dezembro de 2016, quando os termos do acordo de colaboração, apelidado pela imprensa de delação do fim do mundo, foram definidos. O acordo de delação premiada de cerca de 80 executivos da Odebrecht, em troca de penas mais brandas, foi um desfecho amargo da história. Desde o início, achei que a negociação no atacado e as vantagens oferecidas eram brutalmente desproporcionais ao que os executivos tinham a oferecer. E a PF nem mesmo participou das negociações dos acordos, pois tudo foi feito pelo MPF. As delações premiadas geraram uma crise insuperável
na relação da PF com o MPF. Eu e os outros delegados que atuavam na Lava Jato éramos contra esses acordos, porque sabíamos as provas que tínhamos e que, com elas, não precisávamos dos depoimentos de muitos envolvidos. Naquele momento, a Odebrecht e seus executivos já haviam sido alvos de 4 fases da Lava Jato: Juízo Final, Erga Omnes, Acarajé e Xepa. Mas as infindáveis provas conquistadas até ali foram sumariamente ignoradas na celebração do acordo. O MPF não se interessou em saber o que a polícia já tinha obtido até o momento em que começou a negociar os acordos. Tidos como a grande cartada do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Eles acabaram pagando caro por um produto que, essencialmente, nós já tínhamos. Mesmo tendo descoberto o setor de operações estruturadas graças a um trabalho de investigação, a PF foi impedida de participar da negociação a fim de assegurar o sigilo do caso, segundo Janot. No entanto, isso não impediu que, antes mesmo da homologação, a íntegra da colaboração de um dos executivos já estampasse o noticiário. A delação do fim do mundo causou muito estardalhaço, mas pouco ajudou nas investigações. Quase 2 anos depois do acordo, sua contribuição ainda é pouco efetiva e, em compensação, os empresários já estão em casa. Apesar do desfecho lamentável, isso não diminui a importância do trabalho de investigação em uma empresa gigante, de cujas práticas ilegais já se tinha conhecimento havia décadas. Tão conhecidas quanto os próprios nomes das maiores empreiteiras do país eram suas relações espúrias com o governo. Mas esse envolvimento sempre foi muito difícil de ser provado. Por muitos anos, havia aqui e ali notícias de fraudes e do evidente cartel formado pelas empresas de construção civil, mas os empresários sempre conseguiram interpor barreiras a quem tentava furar sua proteção. Com base em documentos recolhidos pela Polícia Federal na residência de um diretor da empresa Norberto Odebrecht, a CPI do orçamento começou a desvendar um esquema de poder paralelo conduzido pelas empreiteiras. Uma holding formada por 12 construtoras, comandada pela Odebrecht, garantia a divisão equitativa entre as empreiteiras das obras realizadas com recursos do orçamento. As licitações eram fraudadas ou previamente acertadas. Apesar de a matéria acima nos remeter a episódios recentes, ela foi publicada em 1993. Passados 25 anos, as notícias pouco mudaram. A diferença é que, dessa vez, com a Lava Jato, a PF conseguiu provar e mostrar ao país o funcionamento do esquema de corrupção envolvendo as empreiteiras. O crime institucionalizado. Jorge Pontes e Márcio Anselmo. Se o sucesso da Lava Jato no combate à corrupção é um caso inédito no Brasil,
O desnudamento da atuação da maior empresa do país é um caso ainda mais singular, não só do ponto de vista simbólico, mas também por outros fatores cruciais. A quantidade de provas obtidas. O prosseguimento das investigações, apesar dos obstáculos interpostos pelo establishment político, judiciário e empresarial, e a influência que a Odebrecht exercia no jogo de cartas marcadas, na política e nos cartéis empresariais que controlavam os principais investimentos do governo brasileiro. Foi com a operação que o país soube de fato o que acontecia por baixo dos panos. Mas, para quem tem a experiência de décadas no combate ao crime de colarinho branco, foi possível ver mais do que a derrocada do maior esquema de corrupção da história brasileira. Com trajetórias diferentes na PF, tanto no período de ingresso na corporação quanto nas unidades pelas quais passamos como delegados, jamais trabalhamos na mesma equipe. Nos anos anteriores à Lava Jato, chegamos a trocar algumas palavras em um fórum de discussão pela internet, chamado Diligências, que reunia delegados federais de todo o Brasil. Naqueles debates, concordávamos em um ponto: nos prejuízos que a histórica prioridade ao combate ao narcotráfico acarretava à PF. A obsessão pela repressão ao tráfico de drogas desvirtua a PF de sua principal função: a perseguição aos grandes esquemas que corroem nossas instituições. As descobertas da Operação de Curitiba nos levaram a um diagnóstico sobre a realidade brasileira. A existência de uma nova espécie na nossa fauna criminal, que batizamos aqui de crime institucionalizado. Ao longo dos últimos anos, a cada nova descoberta da Lava Jato, a cada tentativa de obstrução do trabalho de quem avança para desmontar as teias de corrupção em escalões cada vez mais altos da República, percebíamos como a operação tocava um organismo muito maior e mais complexo do que os crimes que estavam sendo investigados. Quando olhamos retrospectivamente, vemos que em diversos momentos tivemos contato com o que hoje entendemos como crime institucionalizado. Nas tentativas dos poderosos de abafar investigações, nas descobertas de esquemas que transpassavam diferentes esferas de governo, a existência desse crime deixava pistas inequívocas. No entanto, durante muito tempo, diante das evidências, não enxergamos essa nova morfologia de crime. De tão gigantesco, não tínhamos distanciamento suficiente para vê-lo em toda a sua amplitude. Para conseguirmos ter uma visão do todo, era necessário que nos afastássemos. Nós só conseguíamos ter uma percepção desse fenômeno à medida que as situações surgiam ao longo de nossas carreiras. Demoramos a entender que o esquema, da maneira que se articulava, detinha o controle dos governos e avançava sobre setores do próprio Estado. Esse sistema era como uma enorme baleia, que vem à tona, de tempos em tempos, de relance, ora trazendo à superfície uma pequena parte do seu enorme dorso, ora uma ponta de sua barbatana, ora um esguicho de vapor. Era possível perceber que havia algo escuro se movimentando na superfície,
mas não dava para enxergar sua forma, sua largura e seu comprimento. Conseguíamos visualizar apenas parte do seu corpo, redemoinhos na água. Por esse motivo, passamos muito tempo sem conseguir ver suas dimensões. Na verdade, não sabíamos da existência da baleia. Para dois policiais federais que sempre buscaram enfrentar o crime, não havia pesadelo maior do que a possibilidade de existir uma organização criminosa entranhada nos poderes da República, acima de tudo e de todos, dos nossos chefes e do nosso ministro da Justiça. Isso significaria que éramos apenas marionetes que jamais chegariam aonde os operadores da delinquência institucionalizada não permitissem. Ter conhecimento desse grande esquema nos fazia acreditar que nada poderia garantir a conclusão dos nossos trabalhos e que nossos esforços estariam condenados a serem inglórios. A compreensão acerca dessa modalidade criminosa tem o poder de inibir e amedrontar policiais e juízes e, sobretudo, tirar suas forças. Começamos a ter essa consciência em determinado ponto de nossas carreiras. Por termos acesso aos altos escalões do poder, podemos vislumbrar a figura do crime institucionalizado e como funcionava, como nos distraía, como tramava para sucatear propositadamente as instituições, como influenciava e se esparramava pelos mais altos estratos da oficialidade. Ao longo dos anos, havíamos registrado em nossa memória todas as situações em que vimos alguma pequena parte da baleia na superfície e, juntando todos os takes, conseguimos ter uma ideia de como era ela inteira. Todos os pedaços que guardamos conosco ao longo do tempo agora faziam sentido. Cada experiência e cada presságio se explicavam pela visão inteira do organismo. Poder denunciar e mostrar ao mundo a existência desse fenômeno foi um dos grandes momentos das nossas carreiras. Todas as evidências se confirmaram quando um grupo de mulheres e homens fez o que nunca tinha sido feito: ver, pela primeira vez, toda a dimensão dessa criatura e trazê-la à tona. Foi a Operação Lava Jato a responsável por desvelar o fenômeno que até então desconhecíamos. O crime institucionalizado, sobre o qual falaremos bastante nesse livro, não tem o mesmo modus operandi das organizações criminosas tradicionais, porque não está à margem da lei, mas sim funcionando dentro dela. Juntos, temos mais de 30 anos à frente de dezenas de investigações da PF. E foi isso que nos permitiu perceber que a corrupção estava emprenhada nas instituições em que, supostamente, deveríamos confiar. E também nos permitiu entender que as partes que vinham à tona de forma isolada, a usurpação do legislativo pelo poder econômico, a deteriorização do setor privado, as tentativas de obstruir a atividade policial pela influência do judiciário, na verdade, faziam parte de um mesmo organismo. Muitas vezes, para encobrir a origem dos crimes de corrupção,
tentavam frear a PF por meio do vazamento ou sufocamento das investigações. Este livro pretende não apenas diagnosticar a superestrutura criminal, mas também mostrar como, por que e por quem o combate à criminalidade institucionalizada segue ameaçado. Além disso, queremos ajudar a fortalecer o trabalho de quem se dispõe a enfrentá-la. Para isso, vamos narrar nossa trajetória, desde nossos primeiros momentos como policiais federais até as investigações que chefiamos já como delegados e que esbarraram nos muros de proteção do crime institucionalizado.